a lei do karma e a lei do perdão. O homem é recompensado somente na medida do que também ele oferece. O jogo da vida é como se fosse um jogo de bumerangues. Os seus pensamentos, fatos e palavras voltam para si mais cedo ou mais tarde, com espantosa exatidão. Trata-se da lei do karma, que na língua sânscrito significa volta, retorno, rebate. O que quer que o homem semear, assim vai colher. Por exemplo, uma amiga contou-me esta história acerca dela mesma, que ilustra essa lei. Ela disse-me: meu karma se manifesta através de uma tia minha, pois o que quer eu diga para ela, alguém vem e diz para mim. Fico sempre irritada em casa, e certo dia eu disse à minha tia, que conversava comigo durante o jantar: não fale mais, eu quero comer em paz. No dia seguinte, eu estava a almoçar com uma mulher a quem eu queria impressionar. Eu falava animadamente, quando ela me disse: não fale mais, eu quero comer em paz. A minha amiga tem alta consciência, de modo que o seu karma retorna a ela muito mais rapidamente do que alguém no plano mental. Quanto mais conhece o homem, tanto mais responsável ele é, e uma pessoa com conhecimento da lei espiritual, e cui não a pratique, sofre grandemente, em consequência disso. O temor ao Senhor, lei, representa o início da sabedoria. Se lermos na palavra Senhor, a lei, isso tornará muitas passagens da Bíblia muito mais claras. A vingança é minha, eu darei a contrapartida, diz o Senhor, lei. É a lei que executa a vingança, e não Deus. Deus vê o homem perfeito, criado à sua própria imagem e imaginação, e ao qual é dado poder e domínio. Esta é a ideia perfeita do homem, registrada no Espírito Divino, à espera do reconhecimento do homem, porquanto o homem só pode ser aquilo que ele acredita ser, e somente atinge aquilo que acredita atingir. Nada jamais acontece sem que haja um espectador, trata-se de um ditado antigo. O homem primeiro vê o seu fracasso ou sucesso, sua alegria ou mágoa, antes que isso passe a ter visibilidade concreta a partir das cenas desenhadas em sua própria imaginação. Observamos isso na mãe que visualiza a doença para seu filho, ou na mulher que vê o sucesso de seu marido. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A obediência precede a autoridade, e a lei obedece ao homem quando este obedece à lei. A lei da eletricidade deve ser obedecida antes que esta se torne uma serva do homem. Ao ser manipulada de forma ignorante, ela se torna uma inimiga mortal do homem. Tal se passa também com as leis do espírito. Uma mulher de grande força de vontade desejou possuir uma casa que pertencia a um conhecido, e frequentemente mentalizava imagens dela mesma vivendo naquela casa. Com o passar do tempo, o homem morreu e ela mudou-se para casa. Vários anos mais tarde, ao tomar conhecimento da lei espiritual, ele me perguntou: você acha que eu tive alguma coisa a ver com a morte daquele homem? Ao que respondi: sim, pois o seu desejo foi tão forte, que tudo abriu caminho para ele, mas você pagou a sua dívida kármica. O seu marido, a quem amava com tamanha devoção, veio a falecer logo depois, e a casa se tornou um elefante branco em suas mãos durante anos. O proprietário do imóvel, contudo, poderia não ter sido afetado pelos pensamentos dela, se tivesse sido positivo na verdade, e não o seu marido, mas ambos estavam sob a lei do karma. A mulher deveria ter dito, ao sentir o grande desejo de possuir a casa: infinita inteligência, dai-me a casa certa, que seja tão encantadora quanto esta, a casa que será minha por direito divino. A escolha divina teria trazido perfeita satisfação a todos e para o bem de todos. O padrão divino constitui o único padrão seguro a se seguir. O desejo constitui um tremendo poder, devendo assim ser dirigido aos canais corretos, caso contrário a consequência será o caos. Ao demonstrar o desejo, o mais importante é o primeiro passo, ou seja, pedir da maneira correta. O homem somente deve pedir aquilo que é seu por direito divino. Voltando ao exemplo ilustrado, se a mulher tivesse tomado esta atitude: se esta casa, que eu tanto desejo, tiver de ser minha, não a poderei perder, mas se não tiver, dai-me uma equivalente, o homem poderia ter se decidido a mudar, harmoniosamente. Tivesse sido esta a escolha divina para ela, ou uma outra casa a teria substituído. Qualquer coisa que seja forçada a manifestar-se através da vontade pessoal, será sempre obtida por mal, e será sempre a mal-sucedida. O homem é advertido por Deus: seja feita a minha vontade, não a tua, e o curioso é que o homem simplesmente consegue aquilo que deseja quando abre mão de sua vontade pessoal, permitindo assim que a inteligência infinita trabalhe através dele. Permanecei à espera e vereis a salvação do Senhor, lei.
Uma mulher chegou a mim com grande sofrimento. Sua filha havia decidido empreender uma viagem muito arriscada, e a mãe estava cheia de medo. Ela disse que tinha recorrido a todo tipo de argumento, havia apontado os perigos a serem confrontados, e havia proibido a filha de partir, mas esta tornava-se cada vez mais rebelde e determinada a viajar. Eu disse para a mãe: você está impondo a sua vontade pessoal sobre a sua filha, o que a senhora não tem o direito de fazer, e o seu medo da viagem está apenas atraindo a mesma, pois o homem atrai aquilo que teme. Acrescentei: deixe estar e descuide-se disso, ponha-o nas mãos de Deus, e utilize esta afirmação: eu coloco esta situação nas mãos do infinito amor e sabedoria, se esta viagem constitui o plano divino, eu a abençoo e não mais resisto a ela, mas se não for algo divinamente planejado, dou graças para que ela seja agora desfeita e dissipada. Um dia ou dois depois daquilo, a sua filha lhe disse: mãe, eu desisti da viagem, e a situação voltou à sua naturalidade. É aprender a esperar o que parece tão difícil para o homem. Tratarei mais profundamente desta lei no capítulo sobre a não resistência. Darei um outro exemplo de semear e colher, que aconteceu de maneira muito curiosa. Uma mulher veio me dizer que havia recebido uma nota falsa de $20 que lhe foi dada no banco. Ela se encontrava muito perturbada, pois, e disse, as pessoas lá no banco nunca vão reconhecer o seu erro. Eu respondi: vamos analisar a situação e descobrir por que você a traiu. Ela pensou alguns momentos e exclamou: já sei, eu mandei algum dinheiro falso para uma amiga, só por brincadeira. Assim, a lei havia enviado de volta para ela o mesmo dinheiro, pois a lei não sabe nada sobre anedotas. Eu disse: agora vamos clamar a lei do perdão e neutralizar a situação. A cristandade está fundada na lei do perdão. Cristo nos redimiu da maldição da lei do karma, o Cristo que existe dentro de cada homem e a sua redenção e salvação de todas as condições de imperfeição. Então eu disse: Infinito Espírito, nos clamamos a lei do perdão e regozijamos de que ela esteja sob a graça e não sob a lei, e de que ela não pode perder estes $20 que são dela por direito divino. Agora, eu disse, volte ao banco e diga a eles, sem medo, que o dinheiro lhe foi dado lá por engano. Ela obedeceu, e para sua surpresa, eles se desculparam e deram-lhe uma outra nota e a trataram de forma extremamente polida. De modo que o conhecimento da lei concede ao homem o poder de livrar-se de seus erros. O homem não pode forçar no exterior a parecer o que ele não é. Se ele desejar riqueza, deve primeiro ser rico na consciência. Por exemplo, uma amiga veio a mim pedir um tratamento para conseguir a prosperidade. Ela não tinha muito interesse nos assuntos domésticos, e a sua casa estava sempre desorganizada. Eu lhe disse: se você quer ser rica, deve primeiro ser organizada. Todos os homens com grande riqueza são organizados, e a organização é a primeira das leis divinas, acrescentei. Você nunca se tornará rica com um palito de fósforo queimado fincado na almofada de agulhas. Ela tinha um bom senso de humor e começou imediatamente a colocar a casa em ordem. Rearrumou a mobília, ajustou as gavetas do birô, limpou os tapetes, e logo fez uma grande realização financeira, ganhou um presente de um parente. A mulher, por si própria, se refez, e mantém-se acomodada financeiramente por estar sempre atenta à prosperidade que se aparenta e a que se espera, sabendo que Deus é a sua provisão. Muitas pessoas ignoram o fato de que presentes e coisas são investimentos e que a acumulação e economia invariavelmente levam à perda. Há o que se espalha e ainda assim aumenta, e há o que se segura mais do que precisa, mas tende à carência. Conheci um homem que queria comprar um casaco de pele. Ele e sua mulher foram a várias lojas, mas não encontraram o que queriam. Ele dizia que eram todos de aparência barata. Por fim, mostraram a ele um casaco e o vendedor disse que era avaliado em $1.000, mas que o gerente lhe poderia vender por $500, já que se tratava de fim de estação. Suas posses financeiras chegavam a cerca de $700. Uma mente que raciocina teria pensado: você não pode gastar quase toda a sua economia em um casaco, mas ele era muito intuitivo e nunca raciocinava. Virou-se para sua esposa e disse: se eu comprar este casaco, farei um montão de dinheiro. Então a sua esposa consentiu, por fraqueza. Cerca de um mês depois, ele recebeu uma comissão de $10.000. O casaco o fez sentir-se tão rico, que o ligou ao sucesso e à prosperidade. Sem o casaco, ele não teria recebido a comissão. Foi um investimento que pagou altos dividendos. Se o homem ignorar essa espécie de sinal, que tem a ver com gastar ou dar presentes, a mesma quantia de dinheiro será gasta de uma outra maneira infeliz ou desinteressante.
Por exemplo, uma mulher me disse, no dia de ação de graças, que havia informado a família que eles não poderiam fazer o jantar de ação de graças. Ela tinha o dinheiro, mas decidiu economizá-lo. Alguns dias mais tarde, alguém entrou em seu quarto e retirou da gaveta do birro a exata quantia de dinheiro que o jantar lhe teria custado. A lei sempre ampara o homem que gastar sem temor, mas com sabedoria. Uma de minhas alunas estava a fazer compras com o seu sobrinho. A criança pedia um brinquedo, o qual ela lhe disse que não poderia comprar. Ela logo percebeu que estava a atrair a carência, e não reconhecia que Deus era a sua provisão. Então ela comprou o brinquedo, e a caminho de casa, conseguiu achar, na rua, a mesma quantia de dinheiro que havia pago por ele. A provisão do homem é inesgotável e infalível quando se tem total confiança, mas a fé ou a confiança devem preceder a demonstração. Que lhe seja feito de acordo com a sua fé. A fé é a substância das coisas que se espera, a evidência das coisas que não se veem, pois a fé mantém a visão firme, e as figuras negativas são dissolvidas e dissipadas, e na devida estação, colheremos, se perseverarmos. Jesus Cristo trouxe a boa nova, o Evangelho, de que havia uma lei superior à lei do karma, e de que aquela lei transcende a lei do karma. Trata-se da lei da graça, ou o perdão. Trata-se da lei que liberta o homem da lei da causa e efeito, a lei da consequência. Sob a graça e não sob a lei. Aprendemos que neste plano, o homem colhe aonde ele nem sequer semeou, as dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo que o reino conceder será dele. Este contínuo estado de graça está à espera daquele que tenha se libertado do pensamento humano ou mundano terreno. O pensamento mundano é aquele do pecado, da doença e da morte. Cristo viu neste pensamento sua absoluta irrealidade e afirmou que a doença e a dor passarão e a própria morte, o último inimigo, será vencido. Agora sabemos que, do ponto de vista científico, a morte poderia ser vencida ao estamparmos nosso subconsciente com a convicção de obter eterna juventude e vida eterna. O subconsciente, sendo simplesmente força sem direção, aceita e cumpre ordens sem as questionar. Ao trabalharmos sob a direção do supraconsciente, o Cristo ou o Deus que existe dentro de cada ser humano, a ressurreição do corpo será alcançada. O homem já não mais deitará e entregará o seu corpo à morte, mas será transformado em um corpo elétrico, tal como decantado por Walt Whitman, pois a cristandade se fundamenta no perdão dos pecados e em um túmulo vazio. Livrando-se do jugo. Impressionando o subconsciente. Quando o homem conhece as suas próprias forças e as capacidades de sua mente, o seu grande desejo é encontrar uma forma rápida e fácil de impressionar o subconsciente com o bem, pois simplesmente o conhecimento intelectual da verdade não trará resultados. Em meu próprio caso, descobri que a forma mais fácil reside em livrar-se do jugo. Um metafísico certa vez explicou isso da seguinte maneira. Disse ele, o único fenômeno que dá peso a qualquer coisa na natureza é a lei da gravidade, e se uma pedra pudesse ser levada para o alto e fora do planeta, não haveria nenhum peso sequer naquela pedra, e foi isso que Jesus Cristo quis dizer quando afirmou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele havia superado a vibração terrena, e funcionava no reino da quarta dimensão, onde somente há perfeição, plenitude, de vida e alegria. Ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ainda, tomai o meu jugo sobre vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendemos também, com o Salmo 55, que devemos andeitar o seu fardo nas mãos do Senhor. Muitos outros trechos da Bíblia afirmam que a batalha é de Deus e não do homem e que devemos sempre estar alerta e testemunhar a salvação do Senhor. Isso indica que a mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, constitui o departamento que luta a batalha do homem e o liberta dos seus jugos. Vemos, portanto, que o homem violará a lei se insistir em carregar um jugo, e um jugo significa um pensamento ou condição adversa, e este pensamento ou condição tem suas raízes no subconsciente. Parece impossível fazer qualquer progresso ao dirigir o subconsciente a partir do consciente, ou raciocínio, uma vez que o raciocínio, intelecto, é limitado em suas concepções, e cheio de dúvidas e medos. Assim, com o científico é o livrar-se do jugo e transferi-lo à mente supraconsciente, ou o Cristo dentro de nós, onde o mesmo torna-se leve, ou é dissolvido e atirado para dentro de sua nulidade natural. Por exemplo, uma certa pessoa que tinha grande carência de uma soma em dinheiro, tornou-a pequena transferindo-a para o Cristo interior, o supraconsciente, com a seguinte afirmação: livro-me deste jugo da carência e transfiro-o ao Cristo, dentro de mim,
libertando-me para ter em plenitude. O acreditar na carência era o seu jugo, e à medida que se libertou desse jugo, transferindo-o para o supraconsciente com sua crença na plenitude, uma avalanche de recursos foi o que obteve como resultado. Lemos que, o Cristo que está em você é a esperança da glória. Um outro exemplo, uma de minhas alunas havia recebido um novo piano, e não havia espaço no seu estúdio para ele até que ela retirasse dali o piano velho. Ela ficou no estado de perplexidade. Ela queria guardar o piano velho, mas não sabia para onde mandá-lo. Ela ficou desesperada, já que o novo piano estava para ser entregue imediatamente e, de fato, ele já estava a caminho, sem lugar aonde colocar. Ela disse que ocorreu-lhe repetir o seguinte: livrar-me-ei deste jugo e o transferirei para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz. Momentos mais tarde, seu telefone tocou, e uma amiga dela perguntou se ela não poderia alugar-lhe um piano, e assim o piano velho foi retirado, alguns minutos antes que o novo chegasse. Conheci uma mulher que tinha como jugo o seu ressentimento. Ela então disse: liberto-me desse jugo e o transfiro para o Cristo dentro de mim, e seguirei meu caminho em paz, para ser amável, harmoniosa e feliz. O Todo-Poderoso supraconsciente transbordou seu subconsciente com amor, e toda a sua vida se transformou. Durante anos o ressentimento a havia mantido no estado de tormenta e aprisionado a sua alma-mente subconsciente. A afirmação deve ser feita repetidamente, às vezes por horas a fio, silenciosamente ou de forma audível, sempre em quietude, mas com determinação. É o que se pode comparar com carregar as baterias. Devemos sempre recarregar nossas baterias com palavras ditas e repetidas. Tenho observado que, ao livrar-se do jugo, após algum tempo, a pessoa parece ver mais claramente. E impossível ter uma visão clara enquanto nós nos conservarmos sob o jugo da mente carnal. Dúvidas e medos asfixiam a mente e o corpo e a imaginação rebela-se atraindo a desgraça e a doença. Ao repetirmos firmemente a declaração, livro-me deste jugo e o transfiro ao Cristo dentro de mim, e sigo meu caminho em paz, a visão aclara-se e a ela seguisse uma sensação de alívio e, mais cedo ou mais tarde, vem a manifestação do bem, seja na forma de saúde, alegria ou plenitude. Uma de minhas alunas certa vez pediu-me que explicasse a escuridão que antecede o alvorecer. Eu me referi, no capítulo anterior, ao fato de que, antes da grande demonstração, tudo parece ir mal, e uma profunda depressão obscurece o consciente. Isso significa que o subconsciente está a emanar as dúvidas e medos de todos os tempos. Essas velhas reminiscências do subconsciente emergem à superfície, para serem atirados fora. É aí então que o homem deve bater palmas e, como Josafá, dar graças pelo fato de estar salvo, muito embora ele pareça ordenado e manipulado pelo inimigo, a situação de carência ou de doença. E continuou a aluna: por quanto tempo deve alguém manter-se na escuridão? E eu respondi: até que essa pessoa possa enxergar no escuro, e a livrar-se do jugo faz com que a pessoa possa enxergar no escuro. A fim de impressionar o subconsciente, uma fé vivida é sempre essencial. A fé sem a ação já está morta. Nestes capítulos tentei abordar essa questão. Jesus Cristo demonstrou fé ativa quando ele comandou que a multidão se sentasse no chão antes de ele dar graças pelos pães e pelos peixes. Darei ainda um outro exemplo para mostrar quão necessário. Esse passo é de fato, a fé ativa constitui a ponte sobre a qual o homem passa para atingir a sua terra prometida. Através de um mal-entendido, uma mulher acaba se separando do marido, a quem amava tão profundamente. Ele recusou todos os pedidos de reconciliação e não queria comunicar-se com ela de maneira nenhuma. Ao travar conhecimento da lei espiritual, ela renegou a aparência da separação. Ela fez esta declaração: na mente espiritual não existe a separação, portanto, eu não posso estar separada de meu amor e companheiro que é meu por direito divino. Ela demonstrou ativa fé ao arranjar para ele um lugar à mesa todos os dias, desta forma impressionando o subconsciente com uma imagem de seu regresso. Mais de um ano se passou, mas ela nunca desistiu de sua vontade, e um dia ele apareceu e entrou. O subconsciente sempre se impressiona com a música. A música tem uma qualidade quadridimensional e liberta a alma de seu aprisionamento. Ela faz coisas maravilhosas parecerem possíveis e fáceis de realizar. Tenho uma amiga que utiliza o seu aparelho de som, diariamente, com este propósito. Isso a coloca em perfeita harmonia e libera a imaginação. Uma outra mulher dança enquanto faz suas afirmações. O ritmo e a harmonia da música e movimento carregam as suas palavras com tremenda força.
O estudante também deve lembrar-se de não desprezar o dia das pequenas coisas. Invariavelmente, antes de uma demonstração, vêm primeiro os sinais de terra à vista. Antes que Colombo chegasse à América, ele via pássaros e algas que lhe demonstravam estar próximo de terra. Então, é preciso que haja uma demonstração, mas frequentemente o estudante confunde a demonstração com a realização, e isso o deixa desapontado. Por exemplo, uma mulher certa vez pediu por um conjunto de pratos. E não muito tempo depois uma amiga deu-lhe um prato que estava velho e rachado. Ela me procurou dizendo: bem, eu pedi um conjunto de pratos, e tudo que consegui foi um prato quebrado. Eu respondi: o prato era apenas a sinais de terra à vista. Ele mostrou que os seus pratos estavam chegando, olhe para ele como sendo os seus pássaros e as algas marinhas, e não muito tempo depois os pratos vieram. Um contínuo fazer de contas impressiona o subconsciente. Se alguém faz de conta que é rico, e faz de conta que é bem-sucedido, no devido tempo colherá os frutos. Já notaram como as crianças estão sempre a fazer de contas, a menos que vós vos converteis, e tornar-vos crianças novamente, não herdareis o reino dos céus. Por exemplo, conheci uma mulher que era muito pobre, mas ninguém conseguia fazê-la sentir-se pobre. Ela ganhou uma pequena quantia de dinheiro de alguns amigos ricos, que constantemente a faziam recordar de sua condição de pobreza, e de que fosse cuidadosa e econômica. Independentemente de suas admoestações, ela gastou tudo o que ganhará na compra de um chapéu, ou dando um presente a alguém, e seu estado de espírito permanecia sempre em êxtase. Seus pensamentos eram sempre centrados em roupas bonitas, em anéis e outras coisas, mas sem nutrir inveja dos outros. Ela vivia no mundo das maravilhas, e somente a riqueza parecia real para ela. Não demorou muito até que se casou com um homem rico, e os anéis e outras coisas tornaram-se concretos. Eu não sei se aquele homem que apareceu era a escolha divina, mas a opulência tinha de se manifestar na vida daquela mulher, uma vez que ela somente imaginava a opulência. Não há paz ou felicidade para o homem, até que ele tenha apagado todo o medo de dentro de seu subconsciente. O medo constitui uma energia mal dirigida, e deve então ser redirecionada, ou transmudada em fé. Jesus Cristo disse: por que temeis, ó homens de pouca fé? Tudo é possível àquele que crê. Tantas vezes meus leitores me perguntam: como é que posso livrar-me do medo? E eu lhes respondo: aproximando-se e enfrentando a coisa de que você tem medo. O leão mostra a sua ferocidade a partir do medo que você tem dele. Aproxime-se do leão, e ele se irá embora, tente fugir dele e ele perseguirá você. Mostrei em capítulos anteriores como o leão da carência desapareceu quando a pessoa gastava o dinheiro sem ter medo, demonstrando fé em que Deus era o seu suprimento, seu pastor e, portanto, nada faltaria àquela pessoa. Muitos de meus leitores têm se emergido dos laços da pobreza, e têm agora em plenitude, simplesmente após perder o medo de deixar o dinheiro escapar. O subconsciente impressiona-se com a verdade de que Deus é o doador e a dádiva, portanto, sendo a pessoa única com o doador, será também única com a dádiva. Quão esplêndida declaração será então: eu agora dou graças a Deus o doador pela dádiva que é Deus. Por tanto tempo o homem tem se separado de seu bem e seu supridor, por meio de pensamentos de separação e de falta, que às vezes é preciso dinamite para desalojar essas falsas ideias de dentro do subconsciente, e a dinamite poderá ser uma grande situação ou problema. Vimos, na ilustração antes referida, como a pessoa foi libertada de seus laços ao demonstrar destemor. O homem deve observar-se a cada hora para detectar se o motivo que o move é o medo ou a fé. Escolhei ainda hoje a que deveis servir, ao medo ou à fé. Talvez o medo tenha a ver com algo da personalidade. Então não evite as pessoas que são temidas, esteja pronto a enfrentá-las de maneira regozijante, e elas lhes darão provas ou de serem elos dourados na corrente do seu bem, ou de que desaparecerão harmoniosamente de seu caminho. Quem sabe o medo que se tem relacione-se com a doença ou com os germes. Então, a pessoa deve procurar não temer esse tipo de situação, uma vez que o medo carrega o homem para baixo ao nível dos próprios germes. Naturalmente que o germe que causa a doença é o produto da mente carnal, já que todo e cada pensamento deverá objetivar-se. Os germes não existem no supraconsciente ou mente divina, portanto são o produto da vã imaginação humana. Num piscar de olhos, a libertação do homem virá quando ele compreender que não existe poder no mal. O mundo material se desvanecerá, e o mundo da quarta dimensão, o mundo das maravilhas, se manifestará.
E eu vi um novo céu, e uma nova terra, e não haverá mais morte, nem sofrimento, nem choro, nem tampouco haverá mais dor, pois as coisas de antes já terão passado. Esses foram os capítulos 5 e 6 do Jogo da Vida, de Florence Scovel Shinn. Espero que estejam gostando. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Isso me ajuda a fazer o canal crescer. Deixe seu like e compartilhe com seus familiares e amigos. Muito obrigada. Deus abençoe sua vida.